Olá, gente, tudo bem com vocês? Sou Li Lopes. Esses dias não estou fazendo vídeos porque estou fazendo trabalhos da escola. Eu faço um curso que se chama Controle Ambiental. Então, eu estava fazendo alguns trabalhos sobre isso. Eu fiz o resumo de uma live que eu assisti e eu achei bem interessante o que eu aprendi, porque lá eles são especialistas, né, na área do cerrado, e lá eles estão falando que a gente não deve plantar uma árvore sem antes analisar a estrutura do local, o ecossistema, porque às vezes as pessoas falam, vou plantar uma árvore, mas ela não sabe nada da estrutura daquele local, o tipo de vegetação que predomina naquele local. Então tem que sempre analisar antes de plantar, porque, por exemplo, aqui é o cerrado. Se você plantar uma árvore que é mais para floresta, você vai acabar prejudicando esse ambiente. É por isso que tem que analisar bem antes de plantar uma árvore, onde que vai plantar, qual tipo de árvore. Tudo isso tem que ser analisado. Foi isso que eu aprendi assim nessa live que eles falaram. E eu assisti também aquele Cortina de Fumaça falando sobre o agronegócio. E eu fiquei bem chateada porque uma pessoa daquele documentário fala que o cerrado como que ele fala, gente? Que o cerrado é algo como se fosse algo morto, algo que não é bom, algo assim. E eles trabalham naquela terra para plantar outro tipo de vegetação, a soja, enfim. E eu fiquei chateada porque, segundo o especialista do cerrado, ele disse que o cerrado ele proporciona muitos benefícios para a natureza, para a água, porque como as raízes são muito finas das gramíneas, elas têm uma estrutura muito boa para penetração de água. E essa água vai para os lençóis, para os rios, né? E tem uma contribuição muito boa. Então eu fiquei meio chateada com ele falar isso, porque aí eu fiquei pensando assim, por que a gente não muda, né? Porque o cerrado não tem muitas frutas que dá para comer. Por que não muda isso? Por que tem que matar todo o cerrado e plantar soja e plantar outra coisa? Era isso que eu queria saber. É porque eu sou estudante, sabe? Eu estou aprendendo ainda. Mas foi essa visão que eu tive. Que eles falaram isso do cerrado. E o cerrado um ecossistema, diz que é muito bom. Tem muitas plantas medicinais, tem muitas... por exemplo, né, o piqui que a gente come é do cerrado, né, que muitas pessoas gostam, é do cerrado. Então, é bem complexo isso, né? Porque também eles falaram que aquelas plantações que eles fazem dá para alimentar, que eles plantam, né, que eles matam o cerrado e plantam aquilo. Aí eles falaram que dá pra alimentar o Brasil todo, a quantidade que eles plantam, né? Então, gente, é muito complicado isso. Não, esse estudo é muito complicado. Tem que ter muita paciência, porque até mesmo em casa, né, as pessoas falam assim do povo do meio ambiente, mas
Você já viu em casa, você pega, você põe uma lixeira pro lixo orgânico, pro plástico seco, pro papel e pro papel mais grossinho, pro papel mais fininho e pra aquela, como fala? Aquela papel toalha, né? Que ele fica todo emboladinho, molhado, aí coloca lá. Aí quando você vai ver, tá tudo misturado. Aí tem que ir lá pegar o de comida não, fica direitinho, pelo menos, né? Graças a Deus. Mas o de plástico. Aí tem que pegar do outro lugar e colocar no lugar certo. Porque as pessoas da própria casa jogam no lugar errado. E não aceita, né, fazer da forma certa. Né? Imagina o meio ambiente todo, gente, para essas pessoas cuidar. Tem que ser pessoas de muita responsabilidade. Por exemplo, se alguém é ministro, né, do meio ambiente, pede para eu fazer uma coisa, eu tenho que ter, assim, de ajudar o meio ambiente, eu tenho que ter a responsabilidade de fazer aquilo. Por exemplo, né, em casa, jogar o lixo no lugar. No caso, fazer a fiscalização correta dos licenciamentos das coisas, né? Que tem que fazer. Então, eu acho que é bem complicado. Tem que ter muita gente de confiança, porque se dentro da própria casa da gente a gente não consegue separar o lixo com nossa própria família, imagina uma pessoa. Tem que ter uma estrutura muito boa. Imagina uma pessoa que tem que cuidar, que fazer isso lá fora de casa, no trabalho, né? Porque o Brasil todo, ele é nosso quintal, né? Porque às vezes a gente pensa que está jogando lixo fora, a gente não está jogando lixo fora, a gente está jogando o lixo na nossa casa, porque o Brasil é nossa casa, então a gente está jogando lixo na nossa casa. Então eu achei bem complicado isso que aquele homem falou. E ao mesmo tempo eu fiquei pensando, né? Se produz comida, né? O agronegócio. Aí sabe, porque assim, quando a gente assiste esses documentários, a gente tem que ter um senso crítico. E tem outra coisa lá que ele falou também, das algas, que o excesso de oxigênio, gente, o excesso de tudo faz mal. Sabe? Até excesso de oxigênio faz mal dentro de hidrogênio, oxigênio dentro dos rios, faz mal, não é só, sabe? Por isso que falam que tudo tem que ter o equilíbrio, não ser muito e nem ser pouco, né? É isso. Então é isso, gente. Desculpa que eu não estou fazendo vídeo de comida, porque esses dias está muito difícil para mim. Tem muito corrido. Beijo, fiquem com Deus. Sou Lopes.